Meus queridos, vamos dar prosseguimento à exposição da nossa série das 9 marcas de uma igreja saudável. Como o pastor Diógenes mencionou, na semana passada nós vimos a exposição sobre o que é o Evangelho. Aprendemos que as boas novas do Evangelho, meus irmãos, não são apenas estar bem consigo mesmo, não significa apenas estar bem conosco. Vimos que o Evangelho não é uma espécie de terapia espiritual, que faz o homem estar bem nos seus relacionamentos, resolver os seus problemas de ordem financeira ou na saúde. Nós mencionamos um pouco disso na escola bíblica dominical. Quero dizer para os irmãos que, semelhante à semana passada, tem muitas coisas que foram ditas e que estão casando perfeitamente com aquilo que nós iremos tratar nessa manhã. Enquanto os irmãos estavam fazendo comentários, levantando a mão para falar, eu estava me contendo para não falar, porque toda hora eu iria querer pontuar coisas que já vou trazer aqui na pregação, os irmãos verão muito bem. Vimos com o pastor Diógenes semana passada também que o Evangelho não se limita a dizer que Deus é amor e que Jesus é o nosso amigo. Uma coisa que eu penso, meus irmãos, que eu tenho visto tanto pelos comentários dos irmãos, por aquilo que foi dito pela manhã e pela nossa própria vivência nos ambientes, é que as distorções, os problemas que acontecem nas igrejas, que não são saudáveis, que são enfermas, é porque elas destacam, evidenciam aspectos que não são pecaminosos em si mesmos, mas pegam essas coisas que Deus fez para nosso bem, para nossa alegria, e colocam no centro da nossa vida. Quando nós enfatizamos que Deus é amor, isso é um atributo de Deus, isso é uma verdade. Nós celebramos a ceia do Senhor que mostra o amor de Deus. Mas essa verdade não é a totalidade da mensagem do Evangelho, é parte da mensagem do Evangelho. Quando nós pensamos que Jesus é o nosso amigo, a Bíblia diz que Jesus é o nosso amigo. Mas essa não é toda a verdade sobre a pessoa de Jesus e o nosso relacionamento com Jesus. Porque se essa for a total verdade sobre o nosso relacionamento com Cristo, apenas de uma amizade, a gente perde o senso de reverência à pessoa de Cristo Jesus. Quando pensamos em questões relacionais, Deus pode atuar no nosso casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, nas nossas questões emocionais, curar a nossa saúde, nos abençoar financeiramente. Todas essas coisas são verdades, mas esses elementos não são a totalidade do Evangelho. E quando a gente enfatiza um aspecto desse, mais do que outros elementos, nós caímos em distorções. Nós caímos em erros, nós caímos em heresias, nós caímos em legalismos, nós caímos em caminhos tortuosos que pervertem a mensagem da cruz. Então, a verdade do Evangelho, a totalidade da mensagem do Evangelho, ela tem muitas camadas e implicações para a nossa vida, não apenas esses elementos que já foram apresentados. Também vimos que as boas novas de salvação não são apenas que devemos viver corretamente. O Evangelho muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir nesse mundo, mas ele não se limita a isso. O Evangelho não é apenas uma mudança na nossa ética, na nossa moral. Porque se você entende que o Evangelho é apenas uma mudança no seu comportamento, você não entendeu o que é conversão. Você não entendeu o que Cristo Jesus veio fazer. A grandiosidade da obra de Cristo não se limita a tratar apenas o seu comportamento. A obra de Cristo não foi apenas para que você se vestisse de uma forma melhor. Não foi apenas que você tivesse um linguajar evangélico. Não foi para isso. A obra de Cristo foi para algo mais profundo. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Mais uma vez, todas essas coisas acontecem na vida de uma pessoa de Cristo, a mudança no agir, no se comportar, sim, é verdade, mas não é a totalidade. Porque uma pessoa que não é convertida, ela pode ter uma ética cristã, ela pode ter valores cristãos. Isso por conta da sua educação familiar, isso talvez por causa de uma educação em uma escola confessional, ou até mesmo por estar inserido em uma cultura onde valores cristãos meio que ainda estão presentes. Tudo isso por causa da graça comum do
do nosso Senhor, como pontuou a nossa irmã durante a escola bíblica dominical. A graça comum são manifestações da bondade de Deus nesse mundo. Deus nos abençoa a sociedade humana por meio da família, por meio das leis, por meio dos governos, por meio da educação, mas esses elementos, irmãos, eles não são suficientes. O que o homem precisa é uma transformação radical, uma transformação que acontece no coração, uma transformação que só Deus pode fazer. Uma transformação que não é feita pelo pai, pela mãe, pelo melhor pregador, pelos melhores educadores. É Deus que faz uma transformação no coração, uma mudança de alma, de mente, de afeto, de afeição. É o que acontece com a conversão. Então, para você entrar no céu, não basta você ser uma pessoa ética, não basta você ser uma pessoa que tem um comportamento moralmente aceitável. Não basta você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, alguém que nunca fez mal a ninguém, alguém que nunca roubou, nunca matou. Normalmente, quando compartilhamos o evangelho com muitas pessoas, elas dizem isso. Eu não preciso do evangelho. Eu não fiz mal a ninguém, tem tantos piores do que eu. Eu sou pecador, tenho meus defeitos, mas tem gente que está numa situação muito pior do que eu, se você parar para pensar, né? Mas o evangelho não se trata disso. Para entrar no céu, não basta você ser um aluno nota 9. Não basta você ser o aluno 9,9. Deus quer nota 10. Perfeição. E nenhum de nós temos condições em nós mesmos de tirar nota 10. Então, 9,9, sabe o que é? Aquele X, ó, 0. Aqui tem uma professora que a irmã mencionou na escola bíblica dominical. Antigamente o professor fazia isso, né? Dava um X grandão vermelho, 0. Hoje em dia não pode mais não, né? Porque traumatiza a criança, né? Mas Deus no grande dia vai ser assim, 9,9, 0. Perdeu, não tem condições. Só nota 10. Então, meus queridos, vamos desenvolver essa marca de uma igreja saudável, que é a conversão. E para isso veremos algumas passagens bíblicas, faremos alguns comentários sobre alguns elementos da conversão dentro dessas passagens bíblicas e, por último, iremos desenvolver esse aspecto através de 5 perguntas. Eu vou apresentar 5 perguntas e vamos responder essas perguntas sobre o que é a conversão. Vamos abrir inicialmente a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. E vamos ver do versículo 8 ao versículo 10. Eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Minha versão também é das antigas. Almeida Revista e Atualizada. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz a palavra de Deus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Só esse trecho aqui a gente poderia fazer uma exposição maravilhosa, que tem muitas coisas que a gente poderia explorar nessa passagem. Mas, meus queridos irmãos, o contexto da passagem é de uma igreja que o apóstolo Paulo plantou, ele começou a pregar lá em Tessalônica. Em poucas semanas, evangelizando aquelas pessoas, houve uma conversão, houve conversões, e o apóstolo Paulo precisou sair abruptamente por causa da perseguição. Imagine que situação.
uma igreja recém-plantada. Todos os membros da igreja novos convertidos. E aqueles irmãos recém-convertidos, eles continuaram firmes na fé. Eles não desanimaram com a perseguição, não desanimaram porque o plantador da igreja, o pastor, o apóstolo Paulo, havia ido embora. Eles permaneceram firmes. E eles deram bom testemunho. É sobre isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Vamos ler novamente. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, e não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então imagine um pastor chegar, plantar uma igreja, começar a pregar o evangelho, e um grupo de irmãos começarem a congregar, se converter e haver uma transformação. Em pouco tempo ele vai embora. E esses irmãos continuam o trabalho, continuam pregando o evangelho, continuam fazendo a obra de Deus, e eles fazem isso sem nenhum tipo de erro, sem nenhum equívoco na mensagem. Porque olha o que o apóstolo diz, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que irmãos, que igreja maravilhosa. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, esses irmãos deixaram a idolatria e eles se converteram a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E não só isso, não só servir ao Deus vivo e verdadeiro, aguardando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A transformação que aconteceu na vida dessas pessoas envolve o conhecimento correto de quem é Deus, o conhecimento correto de quem é Cristo e também a prática correta. Ou seja, usando uma palavra um pouco técnica, a ortodoxia, a verdade de Deus, a ortopraxia, a prática correta e a ortopatia, que é o sentimento correto em relação a Deus. O sentimento correto, a prática correta e o ensino correto de quem é Deus. Tudo isso aconteceu em pouco tempo do apóstolo Paulo lá. E eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui no versículo 9. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. No idioma em que o Novo Testamento foi escrito, meus irmãos, existem algumas palavras que podem ser traduzidas para se referir à conversão. E cada uma dessas palavras, elas enfatizam aspectos diferentes daquilo que nós conhecemos como conversão. A minha intenção aqui, meus queridos, ao mencionar alguns detalhes do texto grego, não é cansar os irmãos, não é ser técnico, mas explorar aspectos que são importantes para a gente entender o que é conversão. Então, essa expressão vos convertestes, na língua grega, é uma palavra só. E essa única palavra, meus queridos, ela está escrita em um tempo verbal grego chamado auristo. O que é que significa isso? O auristo é um tempo verbal que serve para se referir a uma ação que já aconteceu de forma completa, de forma pontual e única. Ou seja, vos convertestes foi uma coisa pontual, completa e única. A conversão foi algo completo. A conversão não é algo que acontece por etapas, por partes. Há uma transformação, há uma mudança. Você consegue identificar o antes e o depois. Há algo que aconteceu, foi uma mudança que aconteceu. Essa palavra grega, ela pode ser traduzida como uma mudança de direção que aconteceu de uma forma completa. Vos convertestes. É uma expressão que nós usamos até hoje no trânsito. Quando uma pessoa vai mudar de uma faixa, vai mudar de um lado para o outro, a gente fala o que no trânsito? Houve uma conversão. Houve uma mudança de direção. A pessoa estava indo numa direção, o que é que ela fez? Mudou completamente o sentido. Isso é conversão. Agora, com essas informações, imagine a seguinte situação. Estamos aqui, tendo esse culto, logo depois você vai para a sua casa. E no caminho, indo para casa, você vai pegar o seu celular, que eu sei que você não vai esperar até chegar em casa. Você vai pegar o seu celular, vai olhar lá as redes sociais ou alguma notícia,
E aí você, de repente, recebe a informação por algum meio de comunicação que aquele político, aquele que você não vai muito com a cara, se converteu. Aquele juiz do STF se converteu. Aquela celebridade se converteu. Qual será a sua reação diante disso, ao receber essa informação? No primeiro momento, você vai ser tentado a duvidar. Isso que nada, isso aí é conversa. Logo, esse homem, essa mulher, essa pessoa, isso aí é jogo político. Isso aí é marketing, isso aí é porque ele quer vender alguma coisa. Isso aí é mentira. Nós pregamos, irmãos, a necessidade de conversão, a necessidade de arrependimento, a necessidade de transformação. E quando vemos uma pessoa que é famosa, uma pessoa rica, uma pessoa influente na sociedade, declarar o seu arrependimento e fé e a sua conversão, a nossa reação não é glorificar a Deus, mas duvidar. Nós não devemos agir dessa forma, irmãos. É claro, nós devemos aguardar, esperar os frutos dessa declaração de conversão. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos assumir previamente uma postura de incredulidade quanto à transformação. Porque Deus, ele pode converter a quem ele quiser. Ele tem todo o poder de transformar a vida de quem ele quiser. Ele salva o mendigo, ele salva o pobre, ele salva o rico, ele salva os poderosos, ele faz tudo o que ele quer para a sua glória. Lembra do apóstolo Paulo nas suas cartas, quando ele escreve: os da casa de César vos saúdam, os influentes daquele mundo, pessoas relacionadas ao governo daquela época, se converteram verdadeiramente e estavam sendo membros da igreja, das igrejas. Deus pode fazer isso se ele quiser. E nós devemos orar e interceder para que Deus faça isso se ele quiser. Que ele faça isso não só para a nossa vizinhança, não só para os nossos familiares, mas para as pessoas que estão nos mais altos escalões da sociedade. Para que essas pessoas sirvam como influência, né? Elas sirvam de exemplo para a sociedade como um todo. E para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa, como diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós devemos ter esse tipo de desejo e de intenção no nosso coração. Mas e se isso acontecer durante a campanha política? Aí você tem que duvidar um pouquinho. Brincadeira, meus irmãos. Eu sei que vocês provavelmente já se decepcionaram muito com casos como esse, né? De um tal de um cantor ou de uma cantora que cantava no meio secular, aí depois disse que se converteu, e aí começa a cantar música gospel, e aí vai ganhando muitos fãs, muito dinheiro, e depois daqui a pouco acaba e a porca volta para a lama. Você já deve ter se decepcionado com isso algumas vezes. Mas a nossa postura, meus irmãos, é inicialmente orar, crer e pedir a Deus para que ele faça a sua obra. Como vimos, meus queridos irmãos, a conversão, ela não acontece simplesmente porque uma pessoa abre a boca e diz assim: olha, eu me converti, agora eu sou crente, né? É necessária uma declaração pública. A Bíblia diz que com a boca nós confessamos, mas apenas o confessar não é suficiente. A conversão, meus queridos, é marcada por frutos. A conversão é marcada por transformação. A conversão é marcada por mudança de vida, por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de afetos, por uma mudança de desejos, uma mudança de prioridades. A sua mente é transformada. A maneira como você enxerga a realidade muda. Não tem como ser da mesma forma. Não tem como você enxergar as coisas da mesma forma que você enxergava. Porque a Bíblia usa essa ilustração, que o estado das pessoas descrentes é um estado de cegueira espiritual. É um estado em que escamas estão nos olhos e as pessoas não conseguem enxergar a beleza do dia, a beleza da luz do sol. É o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver o resplandecer da luz de Cristo Jesus. É por isso que quando você prega um evangelho para uma pessoa descrente,
Às vezes você fala com todo o amor, com toda a alegria, com todo o afeto do seu coração, pensando na cruz, pensando na obra de Deus, pensando no amor de Deus, e a pessoa muitas vezes, apesar de não assumir uma posição de conflito, ela assume uma posição de apatia. É a mesma coisa de você falar da beleza do sol para uma pessoa que é cega. Ele pode até ter alguma sensação do sol, ter até algum despertar sensorial do sol. Ele pode se emocionar. Muitos descrentes, ao ouvirem o evangelho, se emocionam, acham uma mensagem belíssima, gostam da oratória do pregador, ouvem músicas evangélicas, mas ele não consegue ver a beleza. Ele não consegue, de fato, assumir, assimilar aquilo para a vida dele. Certa vez, eu estava conversando com uma colega de trabalho, que é praticante da Umbanda, e ela estava contando algumas coisas do que ela acredita, das práticas dela e etc. E logo depois que ela contou aquelas coisas que muito, muito pesadas, muito, muito terríveis, sabe o que ela começou a fazer? Começou a cantar um louvor. Espírito Santo, ore por mim. E aí você pensa, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma pessoa cantar um louvor pedindo para o Espírito Santo agir na vida dela e ela está vivendo, praticando, crendo, imersa nesse tipo de vida, nesse tipo de prática que frontalmente desagrada a Deus? É aquilo que nós estamos meditando. Não é apenas aquilo que a gente diz, mas a mudança, a transformação que só Deus pode fazer no nosso coração. E agora nós vamos para as 5 perguntas. A primeira pergunta: essa mudança, essa transformação que nós estamos mencionando, ela é realmente necessária? É uma mudança que é necessária acontecer na vida de uma pessoa? É evidente que é uma mudança necessária. Quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que Deus usa diversas figuras terríveis para descrever o estado do homem sem Deus. Mencionamos agora há pouco a cegueira espiritual, mas a Bíblia fala de dívida. O homem que não se arrepende dos seus pecados, ele está em um estado de dívida contra Deus. Ele é um devedor. Ele não está tudo bem com ele. Há uma conta que precisa ser paga. Há um ajuste de contas que precisa ser feito. Quando uma pessoa está devendo, ela não tem paz. Porque o tempo todo o cartão de crédito, o credor está cobrando. E vai haver um ajuste de conta. Seu nome vai para o SPC. Você vai perder a casa que está lá na hipoteca. Vai acontecer alguma consequência. Você vai para a justiça. Então, aquela pessoa que não está em plena comunhão com Deus, ela está em dívida contra Deus. Mas esse ajuste de contas, se não houver a conversão, se não houver a transformação, vai ser pagando uma dívida eternamente no inferno. A Bíblia também usa a linguagem da escravidão. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. E normalmente o homem sem Deus é quem mais se acha livre. Ah, vocês crentes, vocês são tudo tão chato. Eu sou livre, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, eu faço como eu quero, eu ajo como eu quero, mas ele é um escravo. Ele é escravo dos seus próprios pecados. Ele não tem a liberdade de não fazer. Ele é escravo, ele tem que fazer. E quando a Bíblia usa essa linguagem de escravidão, ela diz que nós, em Cristo Jesus, somos comprados por um alto preço. Então, nós não somos apenas amigos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos propriedade de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amo. Ele é o dono da nossa vida. Então, um escravo, ele não pode fazer o que ele quiser. Ele só tem a liberdade de obedecer às ordens do seu Senhor. E os escravos de Cristo são os verdadeiros livres. Nós somos libertos. Nós somos libertos, salvos pelo nosso Senhor, para desfrutarmos de servir a Cristo. Servir ao nosso Senhor, irmãos, não é um jugo, não é um peso, não é uma dor, mas é uma alegria, é um privilégio. Ele nos libertou, Ele nos deu esse, Ele nos deu esse privilégio.
Uma outra expressão que a Bíblia usa para falar do estado do homem sem Deus é de miséria. A miséria espiritual é o estado do homem sem Deus. Por mais que ele seja rico, por mais que ele seja próspero, por mais que ele seja forte, por mais que ela seja bonita, por mais que ele esteja nas redes sociais fazendo sucesso, chamando atenção, no final das contas, o estado daquela pessoa é um estado de miséria espiritual. É aquilo que o apóstolo, que Jesus diz na carta, em uma das cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Você acha que você está bem abastado? Você acha que você está bem vestido? Na verdade, você é um miserável. Você é um desgraçado, você é um cego, você é um nu, você não tem nada. Como nós vimos na escola bíblica dominical, o que adianta o homem acumular tesouros nesse mundo, se lá no céu é onde a traça e o ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode roubar, é lá que nós devemos acumular tesouro. É lá que nós devemos buscar, de fato, ser milionários, bem-sucedidos, querer morar naquelas mansões celestiais. Né? É lá que nós devemos querer construir o nosso patrimônio, viver para a glória de Deus. Né? Uma outra expressão que é usada na Bíblia para se referir ao homem sem Deus é morte. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele está incapacitado de ter comunhão com Deus. A palavra morte na Bíblia, irmãos, se refere à separação. Porque a morte é algo que nos traumatiza tanto. Desde muito pequenininhos, aprendemos na escola que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. O ciclo natural da vida é esse. Mas ainda assim, a gente sofre e a gente não consegue lidar bem com a morte. Por quê? Porque a morte, meus irmãos, foi uma ruptura de algo que nunca deveria ter sido rompido. Corpo e alma se rompem, é uma ruptura traumática. E a morte espiritual é uma ruptura de algo muito mais profundo. É a ruptura do relacionamento do homem com Deus. O homem, ele está alienado de Deus, ele está distante de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o homem, naturalmente, ele não seja uma pessoa religiosa. Não existe cultura onde não há expressão religiosa. Se você ir nos povos mais primitivos desse mundo, até nos povos mais sofisticados tecnologicamente, você verá aspectos de religião. Todas as civilizações, todas as culturas são religiosas. Até nas culturas onde não há uma religião, onde o ateísmo é declarado como verdade, como aconteceu e como acontece até hoje nos regimes comunistas. Não há a figura de uma divindade, mas o Estado é a divindade. O chefe do Estado é a divindade. A ciência é a divindade. O status social é a divindade. O conforto é a divindade. Tudo aquilo que ocupa o trono do nosso coração se torna uma divindade para nós. Ainda que não coloquemos um altar, ainda que não nos dobremos diante de um ídolo, de uma estátua, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Isso é um ídolo do seu coração. Então o homem, naturalmente, ele é religioso. Mas esse homem que é religioso, ele está distante do Deus vivo e verdadeiro. Ele não consegue se relacionar com Deus vivo e verdadeiro por causa da sua morte espiritual, por causa da sua condição de alienação. Então, meus queridos, essa mudança é extremamente necessária. Essa mudança é fundamental. Não basta simplesmente colocar uma maquiagem de ética, de educação, né, de mudança de boas maneiras. Não basta isso. Precisa haver uma transformação, precisa haver uma cirurgia de coração. Não é apenas enfeitar. Precisa ser uma mudança radical. É isso que acontece na conversão. E quando o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, começa a atuar no nosso coração, começa a mexer no nosso coração, pecados que muitas vezes convivíamos de maneira tranquila, começam a nos incomodar. Começamos a pensar, a refletir, a ser incomodados por Deus. Chegamos na convicção de pecado. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51 e vamos ver a confissão de Davi.
O contexto desse salmo, meus queridos, é logo depois que Davi, ele adultera com Batseba, e ele foi confrontado. A sua convicção de pecado não veio logo em seguida ao pecado dele. Demorou um tempo para que Davi pudesse cair em si, cair diante da realidade, da vileza do seu pecado, ao ser confrontado pelo profeta. E olha qual foi a reação de Davi quando ele estava no auge da sua convicção de pecado. Salmo 51, versículo 4, diz o texto sagrado: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Os irmãos lembram que esse pecado de Davi foi um pecado terrível. Foi um pecado que afetou um casamento, ele abusou de uma mulher casada, ele tramou a morte do marido dessa mulher, depois ele se casou com essa mulher, e depois começou a viver como se nada tivesse acontecendo. E aqui, meus irmãos, no auge da sua convicção de pecado, olha o que ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então ele pecou contra todas essas pessoas, ele precisou se arrepender do seu pecado, Mas em última instância, a pessoa mais ofendida em toda essa situação foi o próprio Deus. O próprio Deus, irmãos, é a pessoa mais ofendida diante dos nossos pecados. Dia e noite, não há um dia da sua vida que você não passa sem ofender a Deus com seus pecados. Não basta apenas você fazer o que é certo. Se você pensa o que é errado, você já pecou. Nós somos diariamente, irmãos, afetados pelo pecado em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas atitudes. Às vezes você não faz, mas você pensou em fazer, cogitou em fazer, alimentou no seu coração, já pecou. Para Deus, já é a mesma coisa. O que Jesus diz nos evangelhos é: se um homem ele pensa em adulterar com uma mulher no seu coração, ele já adulterou com ela. Então, humanamente falando, existe uma proporcionalidade. Né? Diante de Deus há uma proporcionalidade dos pecados. A Bíblia mostra que existe essa gradação de vileza. O quanto uma pessoa se afunda na lama, existe essa gradação. Mas já colocou o dedinho do pé, já se contaminou com o pecado. Então nós diariamente pecamos, ofendemos a Deus e por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A segunda pergunta: a mudança é realmente possível? É realmente possível uma pessoa ser transformada pelo Senhor? É realmente possível haver uma conversão, essa mudança de vida, de pensamento e de atitude, como nós estamos mencionando aqui? Existem inúmeras passagens bíblicas que mostram que isso é possível. Em João capítulo 3, nós vemos isso ser possível. No diálogo do Senhor Jesus com o fariseu Nicodemos, onde Jesus diz para ele: olha, não basta você ser o doutor da lei, não basta você ter todo esse conhecimento que você tem, o que vos importa é nascer de novo. E aí Nicodemos, um homem experimentado, conhecedor da lei, ele diz: como é que pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe e ele nascer de novo? Como é que isso funciona? E aí Jesus começa a explicar para ele o que é nascer de novo. É ser nascido da água e do Espírito, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que traz esse novo nascimento. E é justamente nesse capítulo do Evangelho de João que conhecemos aquele versículo que é o versículo que resume o Evangelho. O versículo que resume a ceia do Senhor. O versículo que resume a grandeza, a profundidade, a altura do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, meus irmãos, é a explicação de tudo. O Deus que é todo amor, o Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho,
Ele tem todo o poder de fazer com que aquele que está perdido, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. E ele enviou o seu Filho ao mundo para que ele pudesse fazer isso, para que ele se fizesse maldição no nosso lugar, para que ele recebesse sobre ele o castigo que nos traz a paz. Essa é a obra gloriosa do Evangelho. É isso que Cristo faz em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na conversão, meus irmãos. Porque o Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que pega tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás e aplica a sua vida hoje. É ele que conecta Jesus Cristo de Nazaré a mim e a você. O Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, e ele habita em nós. Jesus disse que ele jamais iria nos deixar, e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Espírito Santo em nós é a manifestação da presença do próprio Cristo em nós. O próprio Cristo vivendo conosco, agindo conosco. Isso é muito glorioso, irmãos. Uma outra passagem que eu gostaria de mencionar é Atos capítulo 9. A passagem que o apóstolo Paulo, ele estava indo com o coração cheio de raiva, de ira contra a seita do Nazareno, como eram conhecidos os cristãos. E com todo aquele ímpeto de destruir os crentes, o apóstolo Paulo caiu daquele cavalo, ele viu uma grande luz. E o que é que Jesus disse para ele? Saulo, por que me persegues? E qual é a atitude de Saulo naquele momento? A primeira palavra que ele diz quando ele ouve aquela voz: quem és tu, Senhor? Ele já começa falando: quem és tu, Senhor? E as palavras de Jesus, irmãos, mostra muito bem como é que o Cristo se sente quando a sua igreja é perseguida. Você está me perseguindo. Quando um opositor da fé, irmão, se levanta para criticar a igreja, não são os crentes que ele está perseguindo. Tem muitos que dizem até na internet, querendo causar, querendo lacrar, como diz o ditado popular. Jesus é legal, o ruim é o fã-clube dele. Não sei se vocês já viram essa frase em algum lugar. Criticar a igreja, criticar os crentes, perseguir os crentes é perseguir o próprio Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão causa essa mudança de afeto. Jesus era o inimigo de Saulo. Ele odiava a mensagem do Messias. Ele odiava a mensagem do Cristo que foi morto numa cruz. E a partir do momento que ele tem aquela confrontação, ele muda e começa a chamar Jesus de Senhor. Quem és tu, Senhor? E Jesus se revela àquele homem e ele se torna o maior plantador de igreja, o maior apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho até os confins da terra. Me permitam fazer a recomendação de um filme, caso não tenham assistido. Vocês não podem partir dessa vida para outra sem assistir, como o pastor Diógenes gosta de mencionar. É aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Se você não assistiu esse filme, você precisa assistir. Hoje, ainda hoje, está lá domingo de tarde com a família, ao invés de ver o futebol, ao invés de ver o canal aberto, ver a série, procure esse filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Você será tremendamente edificado. É uma bênção. E se já assistiu e puder assistir de novo, assista, eu tive a alegria de assistir no cinema, e estou querendo assistir novamente, porque é um filme profundamente abençoador. Meus queridos, a mudança que é provocada pela conversão, ela não é uma fantasia, irmãos. A conversão, meus queridos irmãos, essa mudança que aconteceu na vida de Paulo e que acontece hoje na vida de muitos de nós, é uma mudança que não é fruto de autossugestionamento. É uma mudança que não é fruto de uma técnica de hipnose do pregador. Não é fruto de colocar a luz na hora do apelo, a luz mais escura, colocar uma musiquinha no fundo, o pregador mudar um pouco da voz,
aumentarem um pouco o ar-condicionado para você sentir arrepio. Conversão não é isso. E o pregador insistentemente, venha, dê uma chance para Jesus, deixe Jesus entrar no seu coração, levante a sua mão, venha aqui à frente, venha, você que é o visitante, venha. E aí fica naquela insistência, até que a pessoa, pô, eu tenho que ir porque tá demais. Aí a pessoa vem à frente, ele manda a pessoa repetir uma oração, a pessoa repete, e aí todo mundo diz amém, seja bem-vindo. Isso não é conversão, irmãos. A conversão não é fruto também, meus queridos, da capacidade de convencimento do pregador. Não é fruto da oratória do pregador. Não é fruto da capacidade que o orador tem de dizer, olha, você tem que fazer isso, por isso, isso e isso. E a pessoa é realmente, racionalmente, eu não tenho uma outra alternativa a não ser fazer isso. Emocionalmente eu já chorei aqui, eu já me arrepiei, já aconteceu isso, então eu tenho que fazer. Não, conversão não é isso. Conversão é uma obra profunda, feita por Deus, de dentro para fora. Independente de quem prega, independente da circunstância que acontece, independente se eu estou pregando de microfone, se eu estou pregando na rua, se eu estou lendo a Bíblia em casa sozinho, que tem gente que se converte lendo a Bíblia em casa sozinho. Houve a história, irmãos, há muito tempo atrás, na Inglaterra do século XIX, uma pequena igreja, estava nevando, o pastor estava impossibilitado de ir para a igreja. Alguns irmãos conseguiram chegar na igreja apesar da nevasca. E aí um diácono se levantou para pregar, sem estar preparado para pregar. E ele, com muita dificuldade de oratória, começou a falar de Jesus, começou a falar do Evangelho, e ele começou a dizer, e ele começou a falar da salvação em Cristo Jesus. E havia um jovem visitante que estava naquela igreja naquele dia de neve. Ele estava sentado, ouvindo atentamente aquela mensagem. E naquele dia, aquele jovem se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho. O nome desse jovem é Charles Spurgeon, que muitos anos depois ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon foi o maior pregador batista desse mundo. E esse pregador, ele creu no Evangelho, não foi ouvindo o maior orador da época, a pessoa mais capacitada teologicamente, o maior conhecedor da Bíblia, não. Foi uma pessoa simples da igreja, que naquele dia, por não haver o pastor da igreja, se levantou e, usado por Deus, pregou, e aquele jovem creu no Evangelho. Deus faz assim. E Deus faz assim para nos humilhar. Para a gente ver que não é pela nossa capacidade. A gente vê que não é porque nós fazemos, porque nós sabemos, porque nós somos bonitos, porque nós somos bons. Não, porque Deus faz como Ele quer e para a sua glória. Para, no final das contas, Ele ser glorificado. Ele ser exaltado. É isso que Deus faz, a obra é dele. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus, Ele faz tudo isso para a sua própria glória. A terceira pergunta, meus queridos, de que mudança especificamente nós necessitamos? Vimos que a mudança é necessária, vimos que a mudança é real, e agora, de que mudança realmente nós necessitamos? Abra comigo Mateus capítulo 3, Evangelho de Jesus, de acordo com o registro do apóstolo Mateus. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, diz o texto sagrado. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu quero chamar a sua atenção para essa última palavra, a palavra arrependimento. Arrependimento é uma expressão que está no Novo Testamento e que diz muito o que é conversão. Essa palavra arrependimento, na língua que o Novo Testamento foi escrito,
é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento, mudança de mente, uma transformação radical na atitude, no modo de pensar e no modo de agir. Uma outra palavra que também aparece na Bíblia, que podemos utilizar, dependendo do contexto, para conversão, é a palavra metamorfo. É daí de onde vem a palavra em português, metamorfose. E o que é que acontece com uma lagarta, quando ela entra no processo de metamorfose? Ela entra no casulo, ela entra de um jeito naquele casulo, e ela sai de um jeito transformado. Há uma transformação, há uma mudança naquele animal, né? Então, no crente, houve uma metamorfose, houve uma metanoia, houve uma transformação em nós. Uma transformação que foi feita por Deus. E essa transformação gera mudança na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, nas nossas afeições, nos nossos afetos, na nossa maneira de agir. Mais uma vez, voltando para aquilo que eu disse no começo da mensagem, irmãos. Conversão não é apenas mudança no seu guarda-roupa. Conversão não é apenas mudar a sua forma de vestir. Conversão não é apenas mudar o seu linguajar. Conversão não é começar a fazer ou deixar de fazer certas coisas que você fazia. Isso faz parte da conversão. Deus muda essas coisas, Ele muda. Mas isso não é tudo. Primeiro precisa acontecer uma transformação interna no seu coração. Porque senão, você vai se tornar um legalista. E a gente, irmãos, não pode confundir isso. Legalismo com fé cristã. A pior coisa, meus irmãos, para uma igreja é uma igreja abandonar o evangelho e abraçar o legalismo. Aquela igreja que é vista pelo pode e não pode. Tem que se vestir dessa maneira, tem que agir assim, assado, porque senão a igreja se torna o quê? Uma seita. Você vê as seitas passando pela rua. Se vestem exatamente da mesma forma, é aquele padrão de se vestir, é aquela forma de andar, de agir, porque assumem os usos e costumes como algo mais importante do que o evangelho e abre mão do evangelho, da mensagem da cruz. E nós não podemos perder o evangelho. Ser evangélico não é assumir os jargões evangélicos, falar varão, varoa, a paz do Senhor. Ser evangélico não é apenas assumir a estética evangélica, né? Vocês já viram aquelas lojas, as irmãs certamente já viram? Moda evangélica. Aí tem aquelas saias jeans, né? Aqueles vestidos, né, bonitos, né? Mas ser evangélico não é apenas assumir uma estética evangélica. É importante se vestir bem, de forma casta, de forma piedosa, sim, mas isso não é suficiente. Então precisamos, irmãos, quando falamos em conversão, falar de arrependimento. Conversão requer arrependimento. Não tem como se converter sem ter arrependimento. E para se arrepender, precisa falar de pecado, porque não tem do que você se arrepender sem você não saber que você pecou contra Deus, né? Como o pastor mencionou, que foi pregar para uma pessoa, e a pessoa disse, eu estou bem, não tem por que eu querer o evangelho, não estou bem, né? Me arrepender do quê? Né? Então, queridos, a conversão passa pelo arrependimento, passa pela convicção de pecado, passa pelo entendimento, eu pequei contra Deus, eu desonrei o meu Senhor, Deus está irado contra mim, mas esse mesmo Deus que está irado, que pode me punir eternamente, é um Deus que oferece graça, é um Deus que oferece misericórdia, é um Deus que oferece restauração, é um Deus que oferece a comunhão, é um Deus que oferece o perdão, é um Deus que estende a mão para salvar todo aquele que crê. Então a mensagem do evangelho precisa ter isso. A mensagem do evangelho, irmãos, precisa ferir para poder curar. A mensagem do evangelho é o bisturi do cirurgião, é o corte que corta, inflama, sangra, mas cura. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem que transforma vidas
Não é dizer, olha, venha para a igreja, tome aqui um folheto, Jesus te ama, Jesus te chama e tem vitória para te dar. Venha para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai melhorar o seu casamento, Jesus vai melhorar a sua família. Venha, participe da campanha, nós estamos nas 70 semanas de Daniel. Vamos participar da campanha para Deus abençoar a sua vida, a sua prosperidade. Isso não é evangelho, isso não é conversão, isso não traz a transformação. Conversão não se trata de assentimento mental, não se trata de autossugestionamento, não se trata da oratória do pregador. Conversão é algo mais profundo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Porque esse texto, irmãos, traz um alerta tremendo, principalmente para nós que servimos na igreja do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, diz a palavra de Deus: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então ele descreve um cenário de pessoas que estão profundamente envolvidas com a obra de Deus. E essas pessoas, ele dirá expressamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Conversão não é simplesmente vir para a igreja, não é simplesmente se envolver em um departamento, se envolver em um ministério da igreja local e começar a servir. Mais uma vez, isso é bom, isso é importante para a nossa vida cristã, para o nosso amadurecimento, para a edificação dos irmãos, é importantíssimo. E eu recomendo que todos os irmãos façam isso. Mas isso não é suficiente. Precisa haver uma transformação. A gente não quer, irmãos, ativismo. Outra distorção. A primeira distorção que eu mencionei foi o legalismo. A outra distorção é o ativismo. São aquelas pessoas que muitas vezes são envolvidas, se envolvem em tudo e não tem tempo para poder participar da comunhão com o Senhor. Lembra de Maria e Marta? Aquelas irmãs estavam lá. Maria estava lá ouvindo Jesus, recebeu Jesus em casa. E Marta estava lá trabalhando, fazendo. Bora, Senhor, manda Maria me ajudar. Mas não estava escolhendo a melhor parte. Em muitos ambientes, é comum, meus queridos, pessoas que estão envolvidas em ministérios e em si não participam do culto, não participam das atividades do culto. Trabalha, faz a obra, mas não presta atenção na mensagem do Evangelho. Acha que a atuação é como se fosse tipo uma parte num grande teatro, né? A minha função é cuidar da portaria. A minha função é cuidar dos slides. A minha função é cuidar do louvor. A minha função é cuidar da diaconia. A minha função é cuidar disso ou daquilo. Mas não participa do culto como de corpo e alma. Isso acontece também com pregadores. Pessoas que se acham como se fossem popstars ou palestrantes que vão dar uma palestra. Mas o culto, meus irmãos, do começo ao fim, nós devemos prestar ao nosso Deus. Nós devemos estar envolvidos nas orações. Nós devemos estar envolvidos na leitura. Nós devemos estar envolvidos durante a exposição da mensagem, porque cada parte do culto é uma glorificação a Deus. Nós precisamos estar presentes aqui, meus queridos, não apenas fisicamente, mas a nossa mente, o nosso coração deve estar aqui. Nós não devemos estar aqui e já pensando, olha, chegar em casa, vou pagar aquela conta, o almoço daquilo, fulano de tal vai para minha casa, daqui eu vou encontrar não sei quem. Precisamos, nesse momento, nos concentrar naquilo que estamos fazendo aqui, meus amados irmãos, para que Deus haja profundamente no nosso coração e a gente possa amadurecer. E muitos, queridos, envolvidos nisso, de fato não experimentaram o nascer de novo. Acabam se envolvendo na comunidade como um ambiente social e não nasceram de novo.
O pastor Mark Dever, o autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, afirma: a Bíblia diz que o tipo de mudança que necessitamos envolve deixar os nossos pecados e voltarmos para Deus. A conversão envolve tanto a mudança de coração para com Deus, como crer e confiar em Cristo, em sua palavra. Como pastor, é neste aspecto que penso que muitos estão errando em nossos dias. Há o problema das pessoas que não acham que estão convertidas. Então, esse é um ponto importante. Pessoas que são crentes verdadeiramente, mas que têm uma convicção de pecado tão forte que ela não acha que ela é convertida. Certamente o pastor Diógenes já experimentou aconselhar pessoas assim. Pessoas que não têm convicção de conversão. Não têm, na verdade, certeza de salvação. Essa é a melhor palavra. Pessoas que não têm certeza de salvação. Então não vivem em paz. Estão querendo agradar a Deus, estão querendo servir a Deus, mas se comete um deslize, opa, Deus vai pesar a mão sobre mim, a mão de Deus vai pesar. Qualquer coisa que acontece de ruim na vida dela, o carro bateu, é a mão de Deus. Deus está punindo, Deus está fazendo, e não tem paz. Essas pessoas, meus irmãos, precisam ser aconselhadas biblicamente, precisam ser discipuladas, mas isso é assunto para uma próxima marca que nós vamos tratar nas próximas semanas. Certa vez o pastor Spurgeon, ele estava caminhando pelas ruas de Londres e um bêbado chegou até ele. E o bêbado disse para ele: ei, senhor Spurgeon, você se lembra de mim? E a Spurgeon olhou para aquele homem, maltrapilho, fedendo a álcool, todo estranho, e Spurgeon falou para ele: não, porque eu deveria me lembrar de você? Aí o homem disse assim: porque eu sou um dos seus convertidos. Aí Spurgeon olhou para aquele homem e disse: você disse muito bem, você é um dos meus convertidos, mas certamente você não é um dos convertidos do Senhor. Porque a conversão, irmãos, como o próprio Spurgeon mencionou, não é do pastor. Não é o pastor que converte. É Deus que converte. É Deus que muda e transforma completamente a vida da pessoa. É um retrato apresentado, o que aconteceu com esse homem é um retrato apresentado por Jesus na parábola do semeador. Vocês lembram a parábola do semeador e depois Jesus explica a parábola? Quero ver com vocês rapidamente a explicação da parábola do semeador. Mateus 13, verso 18 ao 23. Mateus capítulo 13, verso 18 ao 23, diz o texto sagrado: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Talvez tenha sido isso que aconteceu com aquele homem que falou com Spurgeon naquele dia. Ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra com alegria, mas diante das angústias e das perseguições, a gente não sabe o que é que levou ele ao alcoolismo, se foi algum problema que levou de angústia, algum problema assim, mas ele abandonou, ele se voltou para o seu próprio pecado. A conversão genuína, irmãos, é um atestado da nossa falência. É uma declaração que nós fracassamos. É uma declaração, meus queridos, que nós somos insuficientes em nós mesmos. A conversão é uma declaração que precisamos de outro. E esse outro, Jesus Cristo, foi ele que fez tudo por nós. E partindo para a quinta e última pergunta: como ocorre a salvação? Nós não fazemos nada? Nós fazemos tudo? Como é que Deus atua na nossa conversão de forma prática? Como é que acontece a conversão de uma pessoa? Eu posso dizer que eu me converti? Eu posso dizer que eu fui convertido? Qual expressão é correta? A Bíblia mantém essas duas expressões. A Bíblia nos manda se converta. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que é Deus que converte. A Bíblia diz que é Deus
que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. A Bíblia diz que Deus nos chama, mas nós só vamos porque Ele quis nos chamar. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, diz o texto sagrado: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um convite: vinde a mim, venham a mim, se arrependam, creiam naquilo que eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo, João capítulo 6, verso 44 diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Para nós, isso pode parecer uma contradição, mas para a Bíblia não há nenhuma contradição nisso aqui. São dois lados de uma mesma moeda. Um lado mostra o plano de Deus eterno. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o outro lado mostra: vinde a mim, todos vós que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós devemos convocar os pecadores a se arrependerem e a crerem. Devemos pregar o evangelho para as pessoas. E quando essas pessoas se arrependerem e crerem, termos essa convicção: é Deus que efetuou o querer e o realizar. Podemos pregar o evangelho, crendo, meus amados irmãos, que Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus chamados. E por último, quero finalizar essa mensagem lendo uma passagem no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, profeta maior. Ezequiel capítulo 11, verso 19 e 21. Olha o que Deus diz: Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentre eles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. O contexto dessa passagem é o contexto do cativeiro babilônico. É um texto que está se referindo como público original o povo de Israel, mas que se aplica à nossa vida, porque ele mostra claramente o que é a conversão. Tirar o coração de pedra e colocar em nós o coração de carne, com o propósito para que andem, atitude, andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. A prática. Mas a prática só pode acontecer porque houve primeiro a mudança no coração. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui há uma advertência para aqueles que não se arrependem. Quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras. Então, nesse momento, eu convoco você que está aqui hoje e que porventura ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa do seu pecado, creia no Evangelho, creia na mensagem que nós estamos trazendo aqui durante 1h04. Se arrependa. Creia que essa mensagem foi mandada por Deus para você. O seu estado é um estado de perdição. O seu estado é de necessidade. O seu estado é de miséria espiritual. E você precisa de Jesus Cristo. Não importa ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo, se no final o que lhe espera, a ardente expectativa para pessoas que não se arrependeram de fato, é a perdição eterna. Você não precisa se perder eternamente. Você não precisa viver eternamente distante de Deus. Você precisa se arrepender e crer. A salvação é para o dia chamado hoje. Então, de onde você estiver, ore no seu lugar, abra seu coração ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida
ao Senhor Jesus e viva para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, glorificamos o teu nome, agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por tudo aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma compreensão correta do que é a conversão. Ó Deus, que nós não nos conformemos, ó Pai, quando nossos filhos ou até quando nós mesmos assumimos um comportamento correto. Ajuda-nos a examinarmos o nosso próprio coração, as nossas motivações, o porquê nós fazemos as coisas ou porquê deixamos de fazer certas coisas, mas que tudo venha a ser fruto de um coração que te agrada e de lábios que confessam o teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, que a Igreja Batista Cares, ó Deus, continue sendo apacentada pelo pastor Diógenes e que, por trás dele, o supremo pastor, Jesus Cristo de Nazaré, possa estar cuidando, apacentando cada um desses irmãos em suas necessidades, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, ó Pai, e que ainda não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos para poder pregar a tua palavra, Senhor. Coloca em nós, ó Deus, zelo, urgência para orarmos a ti, clamando que o Senhor quebre as cadeias, clamando que o Senhor tire as escamas dos olhos, clamando que o Senhor faça o mesmo milagre que o Senhor fez naquele dia com Lázaro, quando o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. Que o Senhor faça isso espiritualmente na vida dos nossos entes queridos, aqueles que estão mortos e separados de ti. Pois certamente, Senhor, nós iremos nos alegrar, certamente será uma alegria poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Abençoa essa igreja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.